Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado pela participação, pela companhia aí nesse curso que a gente está começando. Mais um do curso de Bauman nesse ano, né? Nessa quinta-feira que a gente tem reservado para o que eu chamei de quintas digitais, ou seja, uma quinta-feira para a gente estudar autores contemporâneos que falam da sociedade contemporânea. Então, nós tivemos passando, na verdade, dois autores se alternaram nesse ano, o Byung-Chul Han, o sul-coreano Byung-Chul Han, e o próprio Zygmunt Bauman. Então, a gente está praticamente fechando o ano, né? Praticamente o último encontro, aí já estamos já quase em dezembro, dessa proposta de fazer essa leitura de autores atuais, já que em outros modos a gente faz leituras de autores mais antigos. Então, o projeto, né, a proposta são 4 aulas, vou passar isso à frente aqui, vai ficar tudo bem claro, supostamente, né? Mas o título A Era do Homo Consumens. Homo Consumens é um termo que o Bauman vai usar, fica fácil de saber, está falando de nós, Homo sapiens, consumidores, porque, de fato, um dos conceitos que nós vamos trabalhar é a sociedade dos consumidores, que o Bauman apresenta. Essa obra que a gente vai estar lendo, A Vida para Consumo, é a grande obra de Bauman sobre a sociedade dos consumidores, fundamental, embora ele discuta isso em outras obras. Essa é, digamos assim, o cânone para esse assunto, digamos, né, pensando assim. E o subtítulo, que é o subtítulo da própria obra do Bauman. Bauman é a transformação das pessoas em mercadoria. Então, o livro que nós vamos estar trabalhando, vamos já olhar para ele daqui a pouco, ele é A Vida para Consumo, subtítulo A Transformação das Pessoas em Mercadoria. Então, já fica até sinalizado o quanto que essa categoria, ou categoria não, boa palavra para isso, quanto que essa ideia de transformação de pessoas em mercadoria, que a gente hoje vai aprofundar, é uma marca disso que ele chama Sociedade dos Consumidores. Então, essas coisas andam juntas, como eu pretendo aqui deixar claro ainda hoje. Esse é o nosso planejamento. Hoje, uma aula, vocês vão ver que o nome das aulas são praticamente idênticos ao nome dos capítulos do livro. Daqui a pouco eu mostro os capítulos, então a gente vai estar percorrendo com mais ou menos profundidade um ou outro capítulo, mas percorrendo o livro inteiro. Então, hoje a gente está o que é o primeiro capítulo, consumismo versus consumo. Quer dizer, exatamente estabelecer isso que para a gente é tão... Nós somos esses, né, cidadãos da sociedade dos consumidores. Consumismo é uma palavra que está na nossa esquina todos os dias, mas vamos ver como que ele trabalha, como é que ele conceitua essa ideia que ajuda até a gente ter uma lente para ler a sociedade que nós fazemos, né? Na semana que vem, Sociedade dos Consumidores, na outra, Cultura Consumista, e no dia 17 a gente conclui com os efeitos colaterais, ou na linguagem do Bauman, as baixas colaterais, ou seja, os resultados, digamos assim, né, na reflexão dele, ou as consequências equivalentes de se viver e de nascer, crescer, construir família, trabalhar na sociedade dos consumidores. Então, um capítulo muito interessante e acredito que a gente vai fazer o que fizemos nos outros módulos, né? Ou seja, fazer uma troca legal, fazer colocações, situações que conversam com o texto, mas esse último capítulo vai trazer uma reflexão, me parece, ainda mais contundente, essa palavra, porque a gente vai poder refletir se, por exemplo, cenários políticos de polarização não estariam dentro dos efeitos da sociedade de consumidores, como o Bauman pensa. Ou seja, se hoje o mundo ocidental vive questões, não só aqui, vive questões no campo da política, vai ser interessante a gente pensar se o Bauman imagina se essas tensões têm ou teriam algo a ver com a sociedade dos consumidores. De outra maneira, que uma das baixas colaterais da sociedade dos consumidores, isso é uma provocação para a gente ficar aí com a antena sintonizada, se uma das consequências é exatamente a dificuldade, a polarização, para usar o termo mais comum. Tá? Então é interessante esse módulo
E apesar do livro ser de 2007, também é outra provocação que eu queria colocar, está aí o livro, ele é 2007, que foi escrito em 2008, publicado no Brasil. Então, quando a gente olha para um livro de 2007 falando da sociedade dos consumidores, nós estamos arredondando aí, 15 anos depois dele. Né? Nós temos 15 anos a mais numa sociedade dos consumidores, 15 anos além daquela sociedade que o Bauman esmiuçou, enfim, colocou uma lente sobre a própria. Então, também uma provocação é até que ponto essas questões aí, não do que eu falei há pouco, mas do nosso consumismo mesmo, nosso comportamento como cidadãos consumidores, até que ponto eles se diferenciam ou se assemelham a essa condição de 15 anos atrás. Então, é bem interessante também essa perspectiva que a gente vai estar podendo trabalhar. Então, o livro é esse, tem uma introdução cujo título é O Segredo Mais Bem Guardado da Sociedade de Consumidores, uma introdução longa, né, tem o tamanho de um capítulo, e muito boa, muito interessante. Eu acho esse livro, de fato, né, muito bom, um dos melhores dos que eu li de Bauman, né? Eu achei esse um dos melhores. Então, eu vou estar me repetindo, vou falar assim, muito bom, eu acho que eu vou me repetir. E aí você viu, né, os capítulos com o mesmo nome das aulas. Não foi o meu momento mais criativo. Né? Consumismo versus consumo, sociedade dos consumidores, cultura consumista. E para não ficar no 0 a 0 da criatividade, eu mudei baixas colaterais para efeitos colaterais. Você vê que minha criatividade, pelo menos, estava ali, em alguma maneira. Né? Então, esse é o nosso caminho e nos dias que eu apresentei anteriormente. Vamos dar uma olhada, portanto, como é que ele começa. Vamos iniciar, de fato, e vamos iniciar como o Bauman inicia, né, na figura do... Vamos iniciar de pé embaixo, acelerando, porque é como eu leio o Bauman nesse livro. Né? Ele já chega... Por isso que a introdução é tão contundente, assim, muito forte, muito interessante, muito cheio de passagens, porque ele começa, como eu falei, assim, de pé embaixo, acelerado. E ele começa com uma citação do Pierre Bourdieu, sociólogo francês, na qual eu acho que essa citação, inclusive, ela, dentro da minha reflexão, né, da minha interpretação, da minha leitura de Bauman, ela é uma das razões para que o Bauman não caiba em uma classificação sociólogo ponto. A gente fala muito sobre isso, até eu sendo professor de filosofia, o que o Bauman está fazendo, né, como professor de filosofia, e, enfim, uma pergunta que poderia aparecer, mas essa ideia de que o Bauman, de fato, ele vai refletir, vai escrever, vai pontuar, vai provocar dentro do campo filosófico. E quando eu digo dentro do campo filosófico, estou querendo dizer dentro do campo existencial. Né? Porque uma coisa é a gente fazer um diagnóstico da sociedade dos consumidores, um diagnóstico, digamos assim, objetivo, descritivo, solidamente conceitual, bastante trabalhado, enfim. Outra coisa é viver na sociedade dos consumidores. A descrição científica, ela não se confunde com a experiência da existência propriamente dita. Então, o que eu gosto do Bauman, entre outras coisas, é exatamente essa provocação que ele traz, quer dizer o seguinte, mais ou menos, essa sociedade de consumidores, é o consumismo, tá, mas e daí? O que significa viver nela? Que é a condição, como eu falei, existencial. Então, essa colocação do Pierre Bourdieu é excelente para exatamente trazer essa dimensão existencial para cima. Né? Diz ele, Bourdieu, talvez não exista pior privação, pior carência que a dos perdedores na luta simbólica por reconhecimento, por acesso a uma existência socialmente reconhecida, em suma, por humanidade. Veja, uma reflexão que não aparece exatamente a sociedade dos consumidores nela, né? Mas fala de uma luta existencial, né? Uma existência socialmente reconhecida que não tem como destacar de uma existência
do indivíduo, né? Nós somos indivíduos sociais, nós somos seres sociais. Então, falar de uma existência socialmente reconhecida é falar de alguém que, na sua existência individual, né, está, reformulando, é alguém que está falando sobre o seu lugar no mundo, o seu lugar no mundo, na sociedade que ele vive, e o seu lugar no mundo como ser humano, que naturalmente traz essa dimensão existencial que basicamente é a pergunta: o que eu faço da minha vida? Como é que eu faço a minha vida? A dimensão existencial, ela é... Salve, Herbert, que bom que você conseguiu aí. Estava sem saber o que aconteceu, tá? Bom, então, sim, Gisele, a passagem está no livro, tá? Logo no capítulo de introdução mesmo, logo em seguida ao título. Espera aí que eu acabei me saindo um pouquinho aqui, deixa eu voltar um pouco. Então, assim, aquilo que é a dimensão existencial é o seguinte: é você fazer uma leitura sobre o ser humano, é fazer uma consulta aquilo que tudo que conceitua-se sobre o ser humano, e você, quando termina, pergunta: ok, mas e eu aí? Onde é que eu entro nessa história? Porque a elaboração conceitual, ela não dá conta da minha existência individual. Eu como Silvério, você como Ana, Márcia, Regina, enfim. Porque existe uma distância significativa entre um conceito e as existências subjetivas, né? Então, essa ideia do existencial, que vai passar a ser um ponto, passar não, é um ponto que o Bauman trabalha, que eu gosto bastante de sua obra, então vou deixar essa aí. E hoje a gente vai entrar justamente na questão do tempo, e como é que a gente se encaixa na sociedade de consumo, como é que é a nossa percepção do tempo. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Vamos primeiro, então, seguir a sequência do livro. Logo no início, o Bauman ele traz à tona, para a discussão, 3 situações. Eu quis colocá-las justamente para a gente ter essa perspectiva de 15 anos. Uma obra escrita, no caso, ele vai citar aqui coisas que estão até antes, mais longe, né, mais distante do tempo do que 15 anos. Mas a ideia é para a gente ver quais são as situações que ele né, coloca em discussão, para a gente fazer a pergunta: elas ainda existem desse jeito que é colocado? Houve uma mudança nessas condições? E que mudanças, caso tenha ocorrido? Então, ele vai escolher 3 casos. Então, começa o livro exatamente, né? Consideremos 3 casos escolhidos de maneira aleatória dos hábitos. Então, vejam aqui palavrinhas que são fundamentais: dos hábitos altamente mutáveis de nossa sociedade, cada vez mais plugada, ou, para ser mais preciso, sem fio. E aí ele vai, então, no primeiro caso. Veja, o primeiro caso, vou falar antes de abrir a leitura, só para vocês perceberem, terem um sentimento dessa distância no tempo. O primeiro caso fala de redes sociais. Ele vai falar aqui de uma matéria no jornal inglês, lembrar que o Bauman morava na Inglaterra, então ele vai trazer uma reportagem do Guardian de 2006, que fala de redes sociais. Quando você pensa em redes sociais em 2006, talvez você lembre do Orkut. Talvez, né? Ele já existia, o Orkut é de 2004. Então, 2006, quem usou Orkut talvez já usasse. Mas não é do Orkut que ele fala. Porque essas redes sociais que ele fala, não só porque o Orkut ainda era incipiente, mas porque essas redes sociais eram sites. Chamava-se redes sociais, mas eram sites. Vejam só, vamos ver quem é que lembra deles. Diz o caso aí, que ele separou. Em 2 de março de 2006, o Guardian anunciou que, nos últimos 12 meses, as redes sociais deixaram de ser o próximo grande sucesso para se transformarem no sucesso do momento. Então, apareceu aí a fala sobre as redes sociais bombando. Mas vejam só, as visitas ao site MySpace, que um ano antes era o líder em conteste do novo veículo das redes sociais,
multiplicaram-se por 6. Bom, aí vem os números, né? Enquanto o site rival, Spaces, MSN, tal, enfim, aí vieram os números. Bom, o que interessa daqui é o seguinte: uso de redes sociais em 2006. O que o Bauman vai tirar desse uso de redes sociais? Algo que, na minha leitura, depois a gente pode ouvir de quem quiser, que não mudou muito. Ele já fez uma leitura muito interessante naquela época, que é, fazendo a conexão com o tema do livro, que é a seguinte ideia: ora, essas personagens, né, essas pessoas e cidadãos que lá usavam as redes sociais, já estavam usando as redes sociais como promotores e vendedores de si mesmo. Ou, de outra maneira, como mercadorias, aonde a rede social ela é uma espécie de expositor da minha subjetividade. Ou seja, a análise de Bauman, que lá era para MySpace, ela continua valendo hoje para Instagram, né, digamos assim. Então, o primeiro caso, redes sociais. Vamos ver o segundo. Depois a gente volta para falar do que ele estourou nisso, mas vamos ver o segundo caso. O segundo caso, diz ele, no mesmo dia, no mesmo jornal, informava o leitor que sistemas informáticos estão sendo usados para rejeitá-lo, o leitor, né, de maneira mais eficaz, dependendo de seu valor para a companhia para a qual você está ligando. Seu valor, dependendo do seu valor, você vai cair em um ou outro atendente. Ou seja, tais sistemas possibilitam que sejam armazenados os registros dos clientes, classificando-os, então a palavra importante, classificando-os a partir de os clientes de primeira classe, que devem ser atendidos no exato momento da ligação e prontamente remetidos a um agente sênior, número 1, até 3, a serem colocados no final da fila e, quando afinal são atendidos, conectados a um agente de baixo escalão. Então, as redes sociais, a questão ali da exposição da sua subjetividade como se fosse uma mercadoria. Aqui, a questão, por isso que é a palavra que eu falei, né, da classificação, das nossas classificações de acordo com o meu padrão de compras ou consumo. Então, se eu compro pacotes A, B, C, pensando se fosse um banco, né, você é atendido lá, vai ter o VIP, vai ter enfim, qualquer que seja o nome, e se eu faço lá o pacote básico, eu tenho outro atendente. Então, situação lá em 2006 que ele localizou, e aí, por fim, ele chega na situação de imigração. Então, ele fala, ainda, né, na janela lá britânica, diz ele, poucos dias depois, outro editor, em outra página, informava aos leitores que o ministro britânico, Charles Clarke, havia anunciado um novo sistema de imigração, baseado em pontuações. Veja a presença de números, a presença de uma espécie de tradução das pessoas em números, em pontos. Vamos lembrar que algumas pessoas estavam no curso lá do Cegueira Moral, que foi o último curso que nós fizemos do Bauman. E lá, a situação que aparece tem a ver com números. Ele perde o benefício que vinha tendo porque ele não pontuou o mínimo, segundo um agente de saúde, não pontuou o mínimo para continuar recebendo aquele auxílio, né? Porque ele tinha tido um infarto, né? Então, enfim. Então, a ideia dessa troca, essa tradução, dessa substituição do cidadão por um número é um processo muito interessante, no sentido, né, de importante, e que já vem aparecendo aqui nessa fala do Bauman. Continuando, baseado em pontuações, destinado a atrair os melhores e mais inteligentes, que só venham para o Reino Unido as pessoas dotadas de das habilidades de que o país necessita, evitando ao mesmo tempo que os destituídos dessas habilidades se candidatem. Então, primeira situação, redes sociais, aquele sistema mais semelhante. Segunda situação,
uma classificação de acordo com o seu nível de compra, seu nível de consumo. Terceira situação, uma classificação também, né, uma pontuação, um ranking, de acordo com o seu interesse para aquele país que você está querendo imigrar, etc. Tudo muito comum para a gente. O que o Bauman diz sobre isso? Então, vamos pensar nessa linha que ele sugere de leitura. Todas as três categorias de pessoas nessas situações, né, os jovens, os imigrantes, os consumidores lá de algum serviço, aparentemente tão distintas, são aliciadas, estimuladas ou forçadas a, aí vem o ponto, promover uma mercadoria atraente e desejável. Então vejam que essa é a linha de costura que ele vai levar àquilo que ele chama de comodificação, né? Comodificação vem de commodities, que é a palavra inglesa para mercadoria. Então, a transformação, perdão, essa promoção para conseguir a pontuação X, Y, Z lá da situação, seria essa promoção de uma mercadoria atraente e desejável. Para tanto, continua ele, fazem o máximo possível e usam os melhores recursos que têm à disposição para aumentar o valor de mercado dos produtos que estão vendendo. Mas que produtos são esses? Os produtos que são encorajadas essas pessoas a colocar no mercado, promover e vender, são elas mesmas. Essa, então, é a comodificação, esse termo aí tão importante nessa reflexão. E ele continua: são, ao mesmo tempo, os promotores das mercadorias e as mercadorias que vendem, que promovem, né? São, simultaneamente, o produto e seus agentes de marketing, os bens e seus vendedores. O teste em que precisam passar para obter os prêmios sociais que ambicionam exige que remodelem a si mesmos como mercadorias, ou seja, como produtos que são capazes de obter atenção e atrair demanda e fregueses. Nessa época do MySpace, não tinha um mecanismo que só veio com o Facebook, na verdade, e que transformou as redes numa grande febre, que é o mecanismo das curtidas. E associado a isso, os seguidores, né? Lá tinha os amigos e tal, mas a ideia de seguidores, mas a ideia das curtidas, porque as curtidas acabam sendo aquele preço, ou melhor, aquele valor que é atribuído à sua a você como mercadoria, né? Uma produção sua. Grande parte, se você for acompanhar os influencers que são mais vistos no Instagram, coisa de milhões de pessoas, é provável que você não ache nenhum tipo de postagem que não seja a própria pessoa, em alguma situação, né? Ela com cabelo, com uma roupa, com um lugar, etc. Então, exatamente essa ideia da mercadoria, né? A postagem é aquela mercadoria que vai atrair seguidores, curtidas, e que isso seria exatamente uma espécie de precificação ou de valoração. Então, a ideia que ele vê, né, nesses três casos, é a mesma questão, né? Essa aqui, ó, que na sociedade dos consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. Quer dizer, na verdade, o próprio sujeito é uma mercadoria, por isso, comodificação. E ninguém pode manter segura sua subjetividade. Vejam o que é interessante, ó, manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. Então, aqui tem a ideia também, que o Bauman usa em outro contexto, mas eu acho que é uma imagem poderosa, que é da linha de chegada, que a gente usou, algumas pessoas que estão aqui, nos cursos com Byung-Chul Han, né? Tem muita interseção entre os dois em vários momentos, com o Byung-Chul Han, que é a sociedade dos consumidores, ela sempre coloca o sarrafo mais alto, né? Ou seja, meu próximo passo, ele é sempre um passo
que busca algo que não é uma linha de chegada que eu tenha atravessado. A fala do Bauman, que eu acabei não dizendo, é que na sociedade, nessa cultura agorista, que é uma cultura da pressa, a linha de chegada corre mais do que o corredor. Em suma, você está sempre correndo e nunca chega aonde seria o bastante. O ok, aqui está bom. Essa é uma ideia muito interessante. Essa é uma ideia que ecoa muito na minha cabeça. A ideia de que a gente... E na comparação é muito interessante, porque aqui a gente tem, obviamente, pessoas de várias faixas etárias e várias vivências, mas grande parte aqui viveu um pedaço de sua vida no século XX. E viveu um pedaço de uma vida no século XX no qual os objetivos de satisfação, de inserção social, volta à fala do Pierre Bourdieu, os objetivos para você sentir uma inclusão, né, uma existência socialmente reconhecida, eles eram objetivos alcançáveis, ponto. Tipo, ter casa própria, ter carro, dependendo do quanto que você volta na história, ter geladeira, né, utensílios domésticos, ou seja, mobiliar uma casa, ter uma casa própria e ter um carro. Essa imagem de ter uma casa própria e um carro, para ficar mais simples, é alguma coisa que tem uma linha de chegada que eu posso atravessar. Então, eu atravesso quando eu compro a casa e o carro, nesse meu exemplo. Mas essa é a sociedade dos produtores, uma sociedade da primeira modernidade, uma sociedade que tem o longo prazo. Daqui a pouco vem um slide com um esquema que vai ficar muito claro isso. A sociedade que nós vivemos, segundo o Bauman, naturalmente, é uma sociedade dos consumidores, ou seja, o que passa a prevalecer é o curto prazo. E mais ainda, o que passa a prevalecer não é o carro, para pegar só o exemplo do carro, não é ter um carro, é ter um carro do ano. E quando eu digo que tem um carro do ano, todo ano eu corro atrás do carro. Então, ao invés de ter o alcance, né, ter uma linha de chegada, para voltar nessa metáfora, que você cruza na sociedade de consumidores, você nunca consegue cruzar. Porque quando você adquire, você pode ainda ter a mercadoria, né, o produto mais atualizado e assim por diante. A gente sabe muito bem como é que é isso, porque a gente vive isso. A gente vive muito, muito intensamente, né? Ou seja, a característica mais proeminente, diz o Bauman, da sociedade de consumidores, ainda que cuidadosamente disfarçada e encoberta, é a transformação dos consumidores em mercadorias. Né? E aí essa ideia da linha de chegada, fazendo uma transposição para essa ideia de mercadoria, é aquela questão de que eu preciso sempre estar atualizando o meu preço, o meu valor, para ficar no tempo que ele usou. Então, voltando, por exemplo, simbólico do Instagram, uma postagem minha hoje que tem atraído muita visualização, curtida, etc., não diz nada sobre amanhã, porque para eu manter o meu valor de mercado, amanhã eu tenho que ter uma nova postagem com a mesma quantidade, mesma não, mais ainda visualizações e uma escalada de valor que eu preciso manter, nunca está ok, ponto de chegada, cumprir a missão. Ou seja, o meu desejo, nosso, do cidadão da sociedade de consumo, é mantido sempre aceso. Nunca há satisfação. Uma sociedade desejante. Vamos ver isso daqui a pouco, antes de ouvir o mestre aí falando alguma coisa sobre esse livro. Bom, então ele apresentou, né, ele passou a esses textos que a gente falou, os casos que ele compara, e ele chega na introdução para falar desse livro. O que o livro tem? Então ele diz, neste livro, pretendo propor 3 tipos ideais. Tipos ideais está entre aspas, porque é um conceito usado pelo sociólogo Max Weber, do século XIX. Mas a gente não precisa, isso é só uma referência, não precisa entender muito de Max Weber, é apenas entender que o tipo ideal, como ele vai falar, o Bauman, é como se fossem tipos, né? Claro, né? Uma tipologia, uma categoria que nos ajuda a falar sobre o mundo. Quem são esses tipos ideais que o Bauman vai usar aqui? Ó? Exatamente consumismo, sociedade dos consumidores
e cultura consumista. Por que são tipos ideais? Porque a sociedade dos consumidores não é a sociedade que nós vivemos. Cuidado, que parece que eu falei uma coisa totalmente incoerente com o que eu falei antes. Não existe uma acoplagem imediata entre o conceito e a empiria. A sociedade é muito mais complexa do que simplesmente descrições redutoras. Ele quer dizer o seguinte: a sociedade dos consumidores é uma espécie de ferramenta cognitiva para falar da sociedade do século XXI no Ocidente. Ou seja, uma ferramenta cognitiva para ter uma linguagem, assim como consumismo e cultura consumista. São formas, como se fossem lentes também, né, para colocar sobre a sociedade. São esses, vamos usar, conceitos que ele trabalha nessa obra. Veja o que ele fala aqui, reforçando o que eu comentei aqui sobre os tipos ideais. Tipos ideais, diz o Bauman, não são, voltando aqui, não são descrições da realidade social, mas instrumentos de sua análise e, ao que se espera, de sua compreensão. Seu propósito é fazer com que o nosso retrato da sociedade que habitamos faça sentido. Tá? Então, é uma ferramenta ou um instrumento mais do que uma descrição perfeita. Isso é importante porque a gente começa a ver, ele fala assim, a gente viu agora falando, né? Ninguém faz isso na sociedade de consumidores e tal, e você começa a ver, pô, mas não é ninguém, não é todo mundo, nem sempre é assim, né? Você começa a ver distâncias entre a fala dele e o que a gente de fato encontra, até porque a sociedade dos consumidores, voltando ao tipo, é diferente na Inglaterra, na França, na Itália, no Brasil, na Colômbia, na Argentina. São sociedades do século XXI de consumidores, mas se a gente se aproximar a lente, veremos muitas diferenças. Então, volta essa ideia, não tem nenhuma que se encaixaria perfeitamente nesse tipo ideal. Então, é só uma ferramenta para o estudo que a gente vai estar usando naturalmente. Mas ele fala mais alguma coisa também. Ele diz, então, com a mesma ideia em mente, propõe alguns conceitos que espero possam ajudar na apreensão dos fenômenos e processos novos, ou emergentes. Então, aqui sim, a gente vai começar a usar conceitos dele para, junto com aqueles tipos, aqueles esquemas, ajudar a nossa leitura do contemporâneo. Hoje, a gente vai falar isso aqui, tempo pontilhista. Esse é o nosso foco na aula de hoje, além de explorar as cenas do filme, mas a ideia da nossa relação com isso que é tão complicado, né? O que é o tempo? Olha que perguntinha danada. Você quer deixar alguém pensando, quieto, pensando, fazendo o que é o tempo? Deixa ele pensando lá. A pessoa fica, como diz Santo Agostinho, disse, né? O que é o tempo? Se alguém me pergunta, eu sei o que é. Mas se alguém me pede para explicar, já não sei o que é. Né? Então, o tempo tem esse lugar de, né, de abstração, enfim, de uma reflexão bastante interessante. Mas o que é mais relevante é que a minha relação com o tempo, a minha, nossa, né, de cada um de nós como seres existenciais, como eu falei, a nossa relação com o tempo, ela é uma relação existencial. Ou seja, o meu lugar, o lugar que eu ocupo no mundo, o lugar que eu me identifico no mundo, o lugar que eu habito, né? A palavra habitar é muito importante porque ela vai ter relação com a palavra ethos, que vai dar ética. Então, a maneira que eu habito o mundo, o modo, talvez seja uma palavra também boa, que eu habito o mundo, tem tudo a ver também, e às vezes até principalmente, com a maneira que eu habito o tempo, vamos dizer assim. Ou seja, a minha relação com o tempo ela tem uma marca enorme no nossa existência. Então, é um ponto bastante interessante, a gente vai voltar a ele. Com a modificação dos consumidores, esse tema, esse conceito perpassa toda a obra, né? já comecei a falar e vamos continuar. E talvez o mais difícil, não chega a ser difícil, mas o que a gente vai... Enfim, mais um, mais difícil, mas
o nome às vezes, né, assusta, fetichismo da subjetividade. Talvez você já tenha estudado Marx, e talvez ao ler fetichismo da subjetividade, a palavra fetichismo talvez lembre a você a teoria de fetichismo da mercadoria de Marx. Então, de fato, o Bauman está pegando um conceito usado por Marx e está fazendo uma transposição. Por quê? Porque a sociedade capitalista que o Marx analisa é uma sociedade do trabalho. E a sociedade capitalista que o Bauman analisa é a sociedade do consumo. Logo, esses conceitos mudaram. Aquilo que era no século XIX não serve mais. Então, essa é uma espécie de talvez a palavra avanço possa ser usada, né? Avanço em relação à leitura que Marx fez, porque a sociedade modificou. A análise de Marx é da sociedade de produtores, não serve para analisar a sociedade dos consumidores. A gente vai ver o que é esse fetichismo da subjetividade. Mas já adiantaria pensar que fetichismo é uma espécie de feitiço. Fetiche é feitiço. Então, fetichismo na mercadoria é o poder de encantamento que a mercadoria ganhou na sociedade de capital. Poder de encantamento. E o fetichismo da subjetividade, fazendo esse paralelo, é o poder de encantamento que a subjetividade ganhou. Que o sujeito, que cada um de nós ganhou. A quantidade de programas de televisão, revistas, reportagens e por aí vai, que fala de uma pessoa, de si, da sua história, do que ela enfrentou, etc., é uma espécie de novidade na sociedade ocidental. De outra maneira, as falas, né, voltando, os programas, falas, documentários, revistas e afins, na leitura de Bauman, até os anos 80, eles tinham como objeto, como conteúdo, muito mais o lado de fora do que os individuais, do que os sujeitos. E há uma espécie de guinada, uma tendência que muda a partir dos anos 80, que é tudo isso que eu falei, ganhar notoriedade nas histórias pessoais, nas histórias dos sujeitos. De outra maneira, o sujeito, o subjetivismo, a subjetividade ganha uma notoriedade que é um encantamento, né? Então, essa mudança também ela é muito interessante para ser analisada na sociedade e está dentro dessa obra. Muito embora não vai ser o grande foco nosso, mas vai aparecer. E aí, por fim, nessa fala do Bauman, diz ele, tento registrar o que eu já falei, né? O impacto dos padrões de interação e avaliação consumistas acerca de vários aspectos aparentemente desconexos do ambiente social, como política e democracia, divisões e estratificação social, comunidades e parcerias, construção de identidade, veja só a questão existencial aí, produção e uso do conhecimento ou preferências valorativas. Em suma, em tudo que não é diretamente ligado ao consumo, mas que está ligado à existência humana nessa sociedade. Então, isso também vai ser análise lá no último capítulo. Muito bem, vou fazer aqui a pausa na gravação para ouvir os participantes, caso queiram se colocar. Muito bem, então a gente entra no primeiro capítulo. Passamos pela introdução, agora vamos de fato por o capítulo que dá nome a essa aula. A gente vai ler uma parte dele, vamos nos focar especificamente nessa questão que eu dei uma atenção sobre o tempo, e na semana que vem é a aula do segundo capítulo, mas a gente vai fazer algumas outras inserções nele e continuar o trabalho. Consumismo versus consumo, então ele já se propõe no título a fazer exatamente essa diferença. O que é exatamente consumo e em que momento o consumo é consumismo? Porque, de fato, como ele coloca, e é conhecimento comum, o consumo não é novidade. O consumo existe, possivelmente, desde que a civilização existe. A questão é que no consumismo, na sociedade de consumidores, esse consumo ganhou um novo patamar, digamos assim. Então, diferenciar um do outro é a primeira missão do autor
nesse capítulo. Vamos ver, então, uma parte em esquema sobre as ideias que estão distribuídas nesse. Quer dizer, o que ele vai chamar? O que exatamente essa revolução consumista, nos termos do Bauman, que marca, portanto, uma cisão entre a sociedade dos produtores, podemos dizer, a primeira modernidade, e a sociedade dos consumidores, a segunda modernidade, ou na linguagem do Bauman, mais ainda, a modernidade sólida e a modernidade líquida. Então, percebeu que a sociedade líquido-moderna ela é a sociedade dos consumidores, os conceitos se aproximam. Então, ele está falando da modernidade líquida. Aliás, quando ele publica Vida para Consumo, a obra Modernidade Líquida já tinha sido publicada, que ela é de 2000. Então, o termo já estava dentro do seu léxico, né? Mas então é a mesma coisa, mesma época, né? Mesmo momento histórico. Mas aqui ele está dando olhar nesse comportamento, né? No consumo. Então, essa revolução consumista, vejam a palavra que eu cheguei a usar anteriormente e aqui aparece em destaque. A questão é desejo. A mola mestra da sociedade do consumo, de consumidores, é o desejo. É isso que nós temos, nós, cidadãos, né, consumidores, temos instaurado na sociedade do consumo. Ou seja, o tempo inteiro somos estimulados a desejar o que não temos. Bom, desejar o que não temos já é conceito do desejo. O desejo é sempre pelo aquilo que não temos. O que a sociedade de consumidores conseguiu estabelecer, de certa maneira até sendo vitoriosa, é fazer com que eu deseje aquilo que, cada vez mais aquilo que, na leitura de Epicuro, não é nem necessário e nem importante, né? Necessário no sentido como água, ar e supérfluo, né? Então, o desejo, Epicuro faz uma distinção entre os desejos que é interessante para pensar nesse diálogo com a sociedade de consumo. O Epicuro vai dizer o seguinte: existem desejos nossos, vai dizer, né? Disse lá no século IV, 4 e 3 antes de Cristo, que temos desejos que são necessários e naturais. Desejos necessários e naturais. Tipo água, comida, repouso. Esses têm que ser satisfeitos, até porque por uma condição de sobrevivência. Existem outros desejos que são naturais, mas não necessários. No sentido de que desejo sexual, por exemplo, né? Ele é natural, sem dúvida nenhuma, mas ele não me mata como não beber água ou não me alimentar, né? Como tem escolhas, né, de pessoas que celibatárias, no sentido de que o desejo sexual é natural, mas ele não é necessário porque a vida ainda, né, continua mesmo sem a prática sexual. Mas também tem outros desejos que são necessários, desculpa, que são naturais, mas não necessários, que, por exemplo, diz respeito ao próprio beber água ou se alimentar, ou melhor dizendo, né, se hidratar e se alimentar, que passa a ser feito com, digamos, suco de laranja, né, um banquete, um churrasco, enfim, pensa em coisas que a gente vai acrescentando em nossas bebidas e comidas e que não são necessárias. Eu não preciso de um grande banquete com comida temperada, enfim, qualquer coisa que seja gastronomicamente interessante para sobreviver. Aquilo dá um plus, é muito, né, interessante, evidente, mas não é necessário. Né? O necessário seria pão e água, digamos assim, para simplificar o exemplo. Então, uma comida mais elaborada, ela pertence a um desejo natural, mas ela não é necessária. E aí existem, e aí esse sim, a sociedade de consumo vai se dar bem. Os desejos que não são naturais e nem necessários. Esses desejos que não são naturais e nem necessários é onde a sociedade de consumidores é vitoriosa. Porque se a gente for pensar, é muito provável que a gente encontre no olhar para si ou no olhar para a sociedade, que a gente encontre coisas que a gente diz não consigo viver sem, mas que, na verdade,
a gente consegue, né? Ou seja, ela não é necessária dessa maneira, mas que a sociedade acaba dizendo, nos oferece tantos atributos, né, tantos benefícios, que acaba que a gente cola a nossa vida à necessidade de estar com esses bens, com esses confortos que a sociedade de consumo oferece. Então, situações de desejar aquilo que hoje se vê como necessário, anteriormente não se via como necessário. Então, esse desejo que vai sendo estimulado é a grande marca da sociedade de consumo. Ou seja, é ele que sustenta a economia. Então, começa a ver a diferença entre a sociedade de produtores e de consumidores. Nesse esquema aqui aparece mais detalhado. Então, olhando aqui à esquerda, sociedade dos produtores, ela tem como categoria básica o trabalho. O trabalho. Aí volta ao que eu falei sobre a distinção na análise de Bauman em relação à análise do Marx, né? Então, a análise do Marx na sociedade dos produtores. Categoria principal, o trabalho, o trabalhador. Essa sociedade dos produtores, ela tem, ela está construída, ela está sedimentada sobre ideias de duração, ideias de segurança, ideias de rotina. É a imagem das fábricas, não apenas, mas serve como emblema desse momento. Ou seja, longos prazos, a produção ela envolve um coletivo e ela é feita a longo prazo. Então você tem não só a questão dos trabalhos, né, dos empregos, melhor dizendo, onde você ficava mais tempo em uma empresa, a segurança de uma previdência, se for o caso, a segurança de uma família, que também eram famílias com maior longevidade, né, em média, trabalhos rotineiros, enfim, todas são marcas dessa sociedade do trabalho, perdão, dos produtores, que tem na categoria trabalho sua marca principal. Não é mais assim, segundo o Bauman. Agora nós não mais nos identificamos como trabalhadores, nós nos identificamos como consumidores. Não é mais a minha identidade, né, a minha subjetividade, falando até mais apropriadamente, ela não é mais marcada pelo meu trabalho, mas sim por aquilo que eu consumo. De outra maneira, como o filme muito bem coloca, pela minha lista de compras, como se fosse uma lista de compras, mas no sentido da lista de itens de consumo que vão desde roupa, viagens, vivências, enfim, comida, né, também, restaurantes e por aí vai. Praias que eu frequento, lugares da noite, filmes que eu vejo, tudo isso. E repara como é que a internet, uma das coisas que apareceu nas redes sociais, aquilo que até hoje é assunto, é que a gente passou a fotografar o que a gente come. Veja só que interessante dentro desse contexto. Por que a gente fotografa o prato de comida? Quer dizer, não estou dizendo que eu faça nem que você faça, evidente, né? Voltando a essa ideia dos tipos ideais. Mas por que se fotografa o prato de comida? Nessa perspectiva de Bauman, dando esses atributos da mercadoria que você é. Olha o tipo de comida, né? Olha como é que é o meu cotidiano, veja como é que é a minha performance no dia como mercadoria, para me tornar mais interessante, fazendo relação com o que ele falou antes. Interessante para o meu público, para os meus seguidores, para aqueles que visualizam a minha rede social, mas não apenas rede social também, né? Embora seja a grande marca. Então, o que começa a aparecer não é mais a durabilidade, mas sim as possibilidades. De outra maneira, a sociedade do consumo é a sociedade do supermercado permanente. Supermercado permanente é o seguinte: o mundo inteiro está em gôndolas de supermercado. Então, eu tenho inúmeras possibilidades de itens que vão desde identidades minhas até também restaurantes e assim por diante, que estão na minha frente como possibilidades de consumo. Então, por que isso é importante? Porque se você tem, deixa eu trocar aqui essa cor, que amarelo não está dando muito certo. Se você tem, veja só, vê se faz sentido isso aqui. Se você tem a durabilidade como um valor
aquilo que eu comprei, que é o meu carro, por exemplo, eu não estou preocupado em trocá-lo, porque eu alcancei o objetivo, voltando ao exemplo que eu falei, né? Alcancei o objetivo e ali estou, então eu fui vitorioso. Quando eu tiro a durabilidade e passo para a possibilidade, é aquilo que eu falei, o sarrafo vai sempre para cima. A linha de chegada vai sempre mais longe, porque a possibilidade não tem fim, certo? Então, ter o carro não é mais um ponto de chegada, porque eu posso ter um outro carro do ano, eu posso ter um outro carro com outro estilo, eu posso ter, e aí por aí vai. Então, as possibilidades é uma mudança muito grave de peso, porque ela abre esse, digamos assim, esse saco sem fundo, né? Esse lugar que nunca está, aí ainda volto até a Epicuro também, uma situação que o Epicuro lá no século III fala e que tem muita pertinência na nossa sociedade, a ideia de que se eu não sei o que é suficiente, eu nunca tenho bastante. Ele falou isso quase como se fosse alguém nascido na sociedade de consumidores. Se eu não sei o que é suficiente, eu nunca tenho o bastante, que é a ideia do saco sem fundo, né? Ou qualquer coisa parecida. E isso que vem aqui embaixo, com a ideia de desejo crescente. Espera aí que ficou péssimo isso, né? Deixa eu fazer de novo. Desejo crescente, permanente. O desejo... Gente, a Siri falou comigo aqui, tá? Vocês ouviram uma voz, foi a Siri aqui que acordou, nem sei por quê. Então, o desejo permanente crescente, né, da sociedade. E o que a gente vai falar agora é esse tempo pontilhista, né? Vocês estão rindo aí no chat que eu estou vendo. Ou seja, é isso, né? Sociedade de consumidores aqui tem uma voz aqui interagindo comigo. Nem entendi o que ela falou, para falar a verdade. Mas vamos lá. Então, essas condições que a gente vai estar olhando não só no texto, como também no filme. Vamos então para o nossa reta final, né? Para falar do tempo. Esse é o nosso momento aí do conceito principal. Tempo pontilhista. Veja, no fundo, acabei botando o texto na frente, deveria ter deixado a imagem aparecer, a próxima imagem vai aparecer um pouco mais. Pontilismo é não sei como dizer isso, uma corrente, uma escola da pintura, uma escola das artes. Ou seja, é a ideia de formar a imagem a partir de pontos. É interessante que a gente também, na sociedade digital, né, como nossas telas são feitas por pixels, então, na verdade, sempre que a gente está vendo a tela, inclusive agora, a gente está tendo uma imagem que é formada a partir de pontos. Se nós nos aproximarmos muito da tela, quer dizer, essa tela hoje não, né? Não mais, né? Mas de qualquer maneira, quer dizer, não, desculpa, sim, essa também. Mas de qualquer maneira, se aproximar muito, eu vou ver pontinhos. E se eu estiver muito perto, eu não vou ver o que esses pontinhos formam, só me afastando. Então, o pontilismo seria essa expressão artística de fazer imagens com pontos. O que interessa aqui é só como é que ele vai jogar para dentro da sociedade, né? Então, veja só o que ele diz aqui, por que o pontilismo passou a ser, embalma a imagem do tempo. Primeiro ele diz, na sociedade líquido-moderna... Espera que eu voltei para o... Então, veja, líquido-moderna de consumidores, o tempo ele não é cíclico nem linear, como costumava ser para os membros de outras sociedades. Que outras sociedades são essas? Sociedade grega, que imaginava o tempo como cíclico. O que é imaginar o tempo como cíclico? É imaginar, por exemplo, que o universo tem um nascimento, vai ter uma destruição, depois um novo nascimento, depois uma nova destruição e assim por diante. Então, as coisas que acontecem, elas se repetem. Não está entrando na questão que se repetem igualmente, não é essa a ideia, mas mais ou menos como se diz de um dia. Não, então, o nascer e o pôr do sol são cíclicos, todo dia acontece, mesmo que não aconteça a mesma coisa durante o dia. Então, você tem essa ideia que a gente vê no sol, por isso que eu estou com esse fundo aqui do Noite Estrelada, né? uma reprodução da Noite Estrelada. Mas o fato é o seguinte, da mesma maneira que eu vejo o ciclo do tempo nos dias, para os gregos antigos, o universo também teria esse ciclo. Quando a gente vê o sol nascer e o sol se pôr, nós vemos um ciclo dentro de um ciclo maior, que é o ciclo do universo. Quem quebrou
No Ocidente, para esse grupo, né, de sociedades que eu posso falar. O Oriente eu não tenho o que falar. Não sei falar. Então, falando do Ocidente. O que quebra no Ocidente a ideia do tempo cíclico? É o cristianismo. O cristianismo quebra o tempo cíclico porque, né, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e assim por diante, o nascimento e morte e assim por diante, não acontecem ciclicamente. Então, a partir do cristianismo no Ocidente, a referência do tempo passa a ser linear. As coisas não se repetem. A marcação, o juízo final é uma vez só e assim por diante. Então, o cristianismo e a tradição, perdão, judaico-cristã acabou trazendo o tempo linear. O que o Bauman está dizendo é que agora, né, a percepção da sociedade é que esse tempo passa a ser pontilhista. Ora, o que é esse tempo pontilhista? Está dizendo aqui, ó, marcado pela profusão de rupturas e descontinuidades, por intervalos que separam pontos sucessivos e rompem os vínculos entre eles, quanto pelo conteúdo específico desses pontos. O tempo pontilhista é mais proeminente por sua inconsistência e falta de coesão do que por seus elementos de continuidade e constância. Vou fazer um desenho aqui na tela, no próprio slide mesmo, em cima e embaixo, para dar uma ideia do que eu entendo aqui, do que está sendo colocado. Tá? Vamos pensar numa linha do tempo linear. Linha do tempo linear pareceu foi um pleonasmo. No tempo linear. Né? Vou usar até a ideia de pontos. Mais ou menos assim. Você... Opa, peraí, deixa eu aumentar a espessura. Vou simplificar a história, né? Você fez uma faculdade, fez uma faculdade, aí depois você conseguiu um emprego, aí empregado você casou, aí casado e empregado você teve um filho, uma filha, enfim, não importa. Aí casado e empregado você teve um neto, aí você se aposentou e por aí vai. Se me fiz claro, o ponto principal desse meu desenho é que os pontos eles estão conectados. O que o Bauman sugere é que na sociedade contemporânea, vou aqui para baixo, o que acontece é que as vivências são pontuais, mas de rupturas. Então, essas experiências, aliás, o meu desenho é até equivocado, porque o meu desenho ele já sugere uma linha. Né? Eu já estou fazendo um desenho aqui que tem uma certa linha. Seria alguma coisa, pensar em pontos que não estivessem formando nenhum tipo de continuidade, porque a palavra-chave é rupturas e descontinuidades. Ou seja, isso que acontece nesse ponto, digamos aqui no ponto 2, ele não é, vejam agora, ele não é um resultado necessário, não tem uma relação de causa e efeito com o ponto 1. Não tem uma causalidade. Então, esses pontos eles não formam uma linha contínua de causas e efeitos, digamos assim. Pelo contrário, forma uma linha descontínua, aonde cada um dos pontos é como se fosse uma vida encerrada em si mesmo, que tem um início, meio e fim. Relações puras, como diz o Bauman, Anthony Giddens e o Bauman utiliza, são imagens desse tipo de vida pontilhista no campo das relações amorosas. Ou seja, relacionamentos amorosos que são breves, que são efêmeros, que se vive tudo ou quase tudo, que é evidente que não é possível viver tudo nem quase tudo, mas a ideia é que se vive todas as possibilidades nessa noite agora, ou nesse momento o menor possível, porque o dia seguinte não vai ser nem com você e nem, de repente, nesse mesmo lugar. E, enfim, qualquer que seja a imagem aí. De outra maneira, então, o dia seguinte tem pouco ou nenhuma continuidade com o dia anterior e assim por diante. Falei das relações amorosas, podemos pensar em termos de profissões, relações amorosas, casamentos, quem está no grupo dos Karamazov, lá do
Dostoiévski, segunda-feira, a gente pode usar, eu vou falar por quê também, a imagem do pai Karamazov, né? O Fyodor Karamazov, aquela personagem asquerosa. Que é? O Fyodor é uma espécie de vida pontilhista, embora estivesse numa Rússia do século XIX. Mas por quê? Porque ele casa, tem um filho, a mulher vai embora, ele larga o filho e vai ver outra coisa. A vida que ele segue depois não tem nada a ver, porque ele abandona filho, porque a mulher saiu e acabou, é outra vida. Aí ele casa de novo, aí ele tem novos filhos, aí a mulher morre, ele larga os filhos e vai ver outra coisa. Então, cada vida, cada ponto é como se fosse o início, meio e fim. Tem todo o potencial, tem todas as possibilidades ali. Então, a vida pontilhista tem a ver com essa ideia de que os pontos são potencialidades, são possibilidades, são potências. Veja só na sequência aqui que ele continua falando do pontilismo, para a gente entender, tem um quadro aqui, né? Veja o tempo das possibilidades. Ó. Hoje se acredita que cada ponto do tempo seja impregnado da possibilidade de um outro Big Bang. O que é o Big Bang? Nascimento do universo, né? Ou seja, cada experiência que eu estou inserido, ela tem uma possibilidade de ser uma experiência transformadora. Toda a minha vida pode estar resolvida e encerrada, no sentido de início, meio e fim, naquele momento, naquele instante. Ou seja, é a redução. Estou vendo aqui, Gisele. Veja só, deixa eu tentar aqui uma outra imagem. Ela pediu uma ajuda aqui, vou tentar uma outra imagem. Na sociedade dos produtores, a sua vida, vou tirar os pontos, teria uma imagem mais ou menos assim, ó, de continuidade. Quando você olhasse, você estivesse aqui e olhasse para trás, olhasse para trás, você veria que as suas ações estavam conectadas entre si e a sua vida, início, meio e fim, estaria distribuída ao longo da linha inteira. A sociedade pontilhista, o tempo pontilhista, olha aqui minha mão, essa linha ela é encurtada, ela é colocada no pontual. Então, toda experiência que eu vivo é como se fosse uma vida inteira naquele instante. E que uma outra, terminado aquele instante, aquela relação, aquele trabalho, aquela que seja, existe toda a possibilidade em uma outra existência pontual, como se fosse uma outra vida. Então, aqui eu posso, por isso que eu usei o exemplo do Karamazov, aqui eu posso ter um casamento, ter um filho, mas terminou isso, eu vou para outro e eu não tenho nem contato com o filho. Claro que o exemplo é exagerado, né? Do Karamazov o exemplo é exagerado, o cara, mas só para defender aqui a explicação. E não se tem uma, segundo aqui a explicação, uma ligação entre esses dois pontos. Então a vida acaba sendo vivências espalhadas pelos meus dias que não criam nenhuma ilusão ou percepção de continuidade. Eu vivo momentos, cada momento que eu vivo, ele tem uma grande intensidade, porque ele tem isso que seria todo o ciclo naquele instante, naquele tempo breve, tem toda a intensidade possível, e terminado aquilo, eu viro a página pronto para viver uma outra intensidade, seja em qualquer campo que a gente está falando. Então, a vida pontilhista seria essa vida que está esparramada por momentos intensos, pontuais, aonde eu investi tudo que estava ao meu redor, e depois passo adiante. Ficou? Ok, deixa eu... Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Então, dentro dessa abordagem, pensando nesses pontos como sendo o lugar de potencialidades, de possibilidades, o Bauman vem com esse texto, né? Hoje se acredita que cada ponto do tempo seja impregnado da possibilidade de um outro Big Bang. Né? Foi aqui que eu parei para dar aquela assistência. Então, esse Big Bang, nascimento do universo. Né? E que pontos sucessivos também o sejam. Então, repara lá no desenho que eu fiz, né? Os pontos, cada ponto tem uma possibilidade de
inúmeras, né? Inúmeras possibilidades, não importando o que tem acontecido aos anteriores e a despeito da experiência acumulada de forma contínua, que mostra que a maioria das chances tende a ser prevista de maneira errônea ou perdida, enquanto a maioria dos pontos se mostra estéril e a maior parte dos movimentos natimorta. Veja só, essa passagem, que ela tem uma extensão que está na folha, peço para vocês lerem, ele conclui pensando o seguinte: nossas vidas no tempo pontilhista, elas, quando eu olho para elas, elas parecem um cemitério de oportunidades perdidas, ou seja, esses pontos que não se conectam, no sentido que ele coloca, acabam sendo, na verdade, não aquilo que eu imaginava que seria, que são grandes momentos de possibilidades, apenas situações que não frutificaram. Por isso que ele fala de estéril. A maior parte desses investimentos, a maior parte desses pontos, são, na verdade, situações que não foram de bom resultado. Mas isso, como não existe essa relação entre eles, né, essa causação que eu mostrei no outro slide, ou seja, como não se vê uma continuidade, acaba que também não tem uma aprendizagem sobre isso, né? Por isso que ele fala assim, a maior chance de maneira errônea ou perdida, ou seja, foram investimentos que não funcionaram, mas que não servem como experiência. Porque como não tem uma continuidade, não dão uma ideia daquilo que a gente entende como sendo aprender com o que aconteceu. É como se fosse sei lá, uma espécie eu pensei eu pensei uma coisa engraçada aqui, vou falar. Eu pensei aquele barata voa, sabe? Que joga, a gente vai brincar assim, barata voa, joga para as pessoas pegarem. É como se eu pegasse capítulos da minha vida e estivesse nessa imagem barata voa, ou seja, desconectados, apenas experiências que eu vivi, porque afinal de contas, aliás, eu tenho uma imagem melhor, esquece a barata voa. A ideia é o seguinte, é voltar à ideia do supermercado da vida. Então, eu olho a vida como sendo um supermercado. E quando a gente vê um supermercado, a gente nesse sujeito aqui abstrato do texto, a gente quer pegar o máximo possível. Eu quero aproveitar a sociedade o máximo possível. Essa ideia que apareceu, a Fernanda colocou, da casa, ou do carro, de assinatura e assim por diante, é a ideia de que por que eu vou investir numa casa de praia se eu posso morar na praia, na serra, no sertão, em outro país? Então, se eu tenho um supermercado de casas no sentido de vivências possíveis, por que eu vou botar meu pé numa casa única e limitar a minha experiência? Eu posso morar de frente para o mar, de frente para a lagoa, de frente para a serra, de frente... Então, esse tipo de supermercado é importante nessa reflexão aqui. E continuando para o nosso para concluir, ele diz, aqui é um ponto que eu acho bem interessante aqui, que eu vou explorar. A ideia do tempo da necessidade. Então, pensa na poupança. A poupança é o tempo da possibilidade. Desculpa, da necessidade. Eu poupo aqui para lá na frente ter. Foi substituído pelo conceito de tempo de possibilidades. Tempo aleatório, aberto, veja só, em qualquer momento ao imprevisível, o irromper do novo. Uma concepção da história como processo aberto, não determinado previamente, no qual surpresas, golpes inesperados de boa sorte e oportunidades imprevistas podem aparecer a qualquer instante. A qualquer instante, pegando uma linguagem muito de redes sociais, a qualquer instante, aquilo que eu botei pode viralizar. E se viralizar o que eu coloquei, eu saio do anonimato para ser famoso. E se eu sou famoso, eu cheguei em um lugar de mercadoria de alto valor, vendável. Eu sou desejado por muitas pessoas como mercadorias são desejadas. Nessa lógica que ele vai traçando aqui. Mas vejam o que é interessante
olha o título que eu dei ao slide, que na verdade está no texto, para pensar no seguinte, ver se faz sentido isso que eu estou pensando aqui. Ora, vou voltar a marcar o texto. Viver imaginando que coisas podem aparecer a qualquer instante, um exemplo que eu posso bombar a qualquer instante, ou de outra maneira, viver debaixo do signo de a qualquer instante pode aparecer alguma coisa, é uma sociedade adoecida. Porque quando a gente vive uma situação de que a qualquer instante pode acontecer algo, são situações extremas. A gente está esperando a notícia de alguém que está doente, a gente tem uma mãe que some e pode a qualquer momento aparecer, né? Essas situações que a gente vive e que a gente vive pressionado, porque a qualquer instante pode tocar o telefone para dizer, opa, achamos. Tocar o telefone já mostrou a minha idade, né? Tocar o telefone, olha o gesto que eu faço. Tocar o telefone, coisa de velho mesmo, né? Porque seria chegar no meu zap, né? Olhando hoje. Mas a ideia é o seguinte: a qualquer instante pode ter a notícia da mãe, do pai, do filho, não sei o quê, que está numa situação extrema. Ora, isso são situações de exceção no nosso cotidiano. Quando isso vira o nosso cotidiano, vamos pensar a condição existencial de quem vive sob a pressão de que a qualquer instante a vida pode mudar drasticamente. É uma condição emocional, no mínimo, angustiante, me parece, né? Então é uma ideia interessante, por isso que eu dei esse tempo para a gente falar esse tempo para falar do tempo, porque é um ponto. Epa, tá horrível, usando ponto. Ficou horrível meu texto agora, porque é um tema relevante para se pensar a perspectiva filosófica existencial na sociedade do consumo. Por isso, então, que eu escolhi a gente começar dando atenção a esse tempo pontilhista. Muito bem, vou parar a gravação. Quem está acompanhando a gravação, muito obrigado, porque agora termina a parte gravada. Vou terminar para a gente poder fazer nossa interação e assistir o último trecho do filme que, como eu já falei, repetindo, não vai estar na gravação.